Atividade Publicitária no Brasil, Aspectos Jurídicos. É um livro que reúne especialistas em criação, desenvolvimento, também em produção e veiculação, indispensável para estudantes, profissionais e pesquisadores da publicidade brasileira. Nós temos a alegria de receber Larissa Carazo Cac, aqui em Grandes Nomes, que vai comentar a respeito deste livro tão importante para o nosso mercado. Larissa, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes. Eu que agradeço o convite, Raul, a oportunidade de contar um pouquinho sobre esse trabalho. Foi um processo muito intenso aí nos últimos tempos e fico muito feliz com a oportunidade de compartilhar aqui com vocês essa experiência. Nós é que agradecemos a tua presença aqui em Grandes Nomes, Larissa, mas eu quero ir direto ao assunto. Como nasceu a ideia desse livro? Eu comecei minha carreira no escritório do renomado advogado Dr. Sérgio Dantino, uma referência na área. Ele foi um dos precursores, foi quem iniciou aí um desenvolvimento de trabalho muito legal voltado para o mercado publicitário, por meio de uma atuação forte com as agências de publicidade, anunciantes. E com essa experiência profissional, eu tive a oportunidade de ter acesso a diversas questões relacionadas à atividade publicitária no Brasil, o que foi me chamando a atenção, inclusive, sobre a necessidade de explorar esse tema entre os colegas, em cursos de pós-graduação, em cursos de curta duração, e com isso eu iniciei esse trabalho. Hoje a gente tem alguns cursos que direcionam o estudo para o tema, trazendo aí uma vivência do advogado, um conhecimento mais aprofundado com relação às questões jurídicas relacionadas à atividade publicitária no Brasil. E eu fui percebendo ao longo dessa trajetória que existia pouca bibliografia relacionada ao tema, e com isso a necessidade de convidar alguns colegas especialistas a desenvolver esse trabalho comigo. Eu posso dizer que sim, a gente tem livros relacionados ao tema, tem o livro de Publicidade e Direito da Lúcia Ancona, que inclusive é uma das autoras do livro, tem aí referências bibliográficas relacionadas ao estudo do direito autoral relacionado à publicidade, e aí foi surgindo aí a vontade de reunir os profissionais que eu conheci ao longo da minha trajetória para juntos desenvolvermos esse trabalho bem aprofundado, relacionado a várias questões relativas à atividade publicitária, como bem mencionou o Raul aí no início do nosso encontro, desde o momento do desenvolvimento, criação, produção, até efetivamente a veiculação do anúncio nas principais mídias. Bom, Larissa, a publicidade brasileira tem tradição em autorregulamentação. O quanto isso tem ajudado ou ajudou a atividade a se desenvolver aqui no Brasil? O controle da atividade publicitária no Brasil é exercido de maneira mista pelo Estado, através da legislação e do judiciário, mas a gente tem aqui no Brasil, de maneira complementar, a atuação da autorregulamentação publicitária. O CONAR surgiu em 1980 e ele vem, sim, sendo um grande aliado para a publicidade no Brasil. O CONAR ele consegue acompanhar a rapidez que o mercado exige para análise de campanhas publicitárias e, inclusive, acompanha de maneira atualizada os novos temas, porque a publicidade, de fato, acompanha a evolução da sociedade. E o CONAR, alinhado a isso, vem aí se manifestando de maneira favorável para um ambiente saudável de concorrência entre os anunciantes, de publicidade criativa, inovadora e dentro das normas éticas e legais. Como você escolheu os especialistas que assinam os artigos? Olha, eu tenho aí a oportunidade de dizer que eu estou há quase 20 anos no mercado, e durante esse longo caminho que eu percorri até hoje, eu tive a oportunidade de conhecer especialistas e profissionais excelentes que tratam a matéria com muita seriedade e vivenciaram diversas questões relacionadas à publicidade. Eu tive a honra e a oportunidade de reunir esses profissionais para juntos a gente desenvolver esse livro. E tive uma satisfatória aceitação por parte de todos os profissionais que participam comigo desse projeto. Bom, você tem um projeto bastante amplo, mas a questão é, ficou algum aspecto jurídico da atividade ainda de fora? Olha, a publicidade ela está sempre em movimento, né? Então eu digo assim que o livro ele buscou ser o mais completo possível, mas diante desse movimento e da inovação constante da publicidade,
Eu acredito que a gente já tem aí novas questões em andamento que estão sendo muito discutidas e que com certeza vão impactar a publicidade no Brasil. Posso trazer aqui como exemplo, inclusive, a questão dos influenciadores digitais artificiais, o surgimento das discussões relacionadas a metaverso. Então, esse estudo nunca se esgota. A gente sempre vai ter oportunidade de novas reflexões e novas questões que surgem aí a todo instante no mercado publicitário. Perfeito, especialmente influenciadores. Por que você escolheu trabalhar com este item, influenciadores? Olha, Raul, eu vou te dizer o seguinte, quando eu trabalhava ainda na época do Dantino, com quem eu tive uma parceria de quase 20 anos de profissão, ele era muito completo na sua atuação, porque ele tinha o escritório de advocacia e o agenciamento artístico. Eu sempre digo que a influência sempre existiu, só que de formas diferentes. Antigamente, a influência ela existia por meio de nós, qualquer um de nós, através dos nossos círculos de amigos e familiares, no ambiente mais restrito, de personalidades perante seus fãs, e atualmente com o surgimento das redes sociais, através dos influenciadores digitais, por meio de manifestações, fotos, textos, vídeos, em perfis de redes sociais. Então, eu sempre digo que a influência sempre existiu. Naquele momento, eu sempre tive uma atuação muito próxima dos artistas agenciados pelo escritório, e com isso, diante dessa aproximação, uma atuação muito forte também do ponto de vista jurídico, porque a atuação do advogado, ela acaba não ficando restrita somente à formalização de contratos, mas sim uma orientação próxima no dia a dia. E com isso, foi gerando um interesse cada vez maior de estar próximo dessas pessoas, essas personalidades que já atuavam na publicidade, ainda no formato tradicional, nas mídias convencionais, começaram a migrar também para as redes sociais e assim passaram a ser influenciadores digitais também. E com isso, com esse movimento, me gerando aí um maior interesse de me aprofundar no tema, entender as principais dores, orientar, conscientizando todos aqueles que estão presentes nas redes sociais sobre a importância de estar atento às questões éticas e legais relacionadas a conteúdo publicitário, independente da mídia de veiculação. E aí, com esse movimento, com essa transição, eu fui acompanhando os estudos, participando de algumas discussões, e com isso, hoje, eu posso dizer que eu tenho aí uma atuação muito próxima dos influenciadores digitais. Muito bom você falar em orientação. Do ponto de vista jurídico, qual é o principal problema do trabalho dos influenciadores na publicidade? Eu acredito que já existe esse movimento de conscientização, né? Não posso dizer que é o mesmo do surgimento, mas eu acredito que hoje os influenciadores digitais estão cada vez mais conscientes da importância de ter como aliado, como um parceiro, um advogado que possa assessorar com relação às principais éticas, de maneira a ter uma publicidade bem-sucedida. Então, eu vejo que, na verdade, a grande questão nesse novo ambiente é a necessidade da conscientização, que cada vez mais se potencializa. Os influenciadores estão, sim, buscando não somente para a formalização de contratos, de negociação com parceiros comerciais, mas também buscando aí uma orientação com relação aos limites legais e éticos para a construção de conteúdo, a maneira adequada de se manifestar nas redes sociais, diante aí da dimensão de toda e qualquer manifestação que vá para a rede, né? Então, eu talvez não encararia como um problema, mas sim como um movimento de conscientização que aos poucos vem crescendo e vem aí potencializando esse cuidado. Bom, a publicidade está sempre em movimento, né? Como você vê o futuro desta modalidade de publicidade? Eu vejo cada vez mais intenso. Eu falo que aí, nas redes sociais, nas mídias digitais, a flexibilidade de criação é ampla, a gente tem oportunidades incríveis de trabalhar. Eu fico impressionada com a criatividade dos profissionais presentes nesse universo, e eu vejo aí como uma possibilidade de desenvolver aí campanhas publicitárias criativas, de interação, engajamento, e também, como eu comentei com vocês, sempre aliado a um cuidado e uma estrutura capaz de orientar a forma adequada para que todas essas campanhas venham a se tornar públicas de maneira correta, dentro das normas legais, e assim seguindo o caminho do sucesso. Então, eu vejo esse caminho. Muito bom, minha amiga.
Olha só, atividade publicitária no Brasil, aspectos jurídicos. Muito bom ter você, Larissa, aqui em Grandes Nomes, esclarecendo para todos nós, colocando à disposição para falar a respeito, né? E deixando aí para o mercado esta oportunidade de uma obra literária da maior qualidade para o campo publicitário. Muito obrigado você. Olha, Raul, eu que agradeço a oportunidade, eu fico muito feliz, foi um trabalho muito intenso, eu contei aí com valiosas contribuições de vários colegas da área, a aceitação pelo mercado foi muito legal, e fica aí, na verdade, um incentivo para que esse seja um trabalho que venha a ser explorado e também atualizado ao longo do tempo. É um convite para todos os colegas que estão envolvidos aí nesse mercado, para que juntos a gente possa compartilhar experiências, conhecimento, para tornar o ambiente publicitário cada vez mais bem-sucedido. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre esse trabalho, para mim é um prazer, e conte sempre comigo. Obrigada, Raul. Então, estamos combinados, porque como ela é constante, em constante mutação, eu acho que nós vamos nos falar outras vezes. Até a próxima. Até, obrigada.